Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa 10ª aula, e nessa aula então a gente vai falar sobre problemas de maximização, minimização, regra de L'Hopital e polinômio de Taylor, certo? Então vamos ver esses três temas na aula de hoje, começando então por problemas de maximização e minimização. Bom, a gente viu na aula passada como estudar máximos e mínimos de funções de modo geral, saber intervalos de crescimento, decrescimento, pontos de inflexão, concavidades e tudo mais, como desenhar o gráfico de determinadas funções. Então, como vai funcionar a aplicação desses objetos matemáticos dentro de problemas de maximização e minimização, certo? A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender, buscar uma função que representa o problema. Buscar a função que a gente está querendo maximizar ou minimizar, tá? E a partir do momento que a gente consegue encontrar qual função é essa, é só estabelecer, encontrar os pontos de máximo e de mínimo dessa função, como a gente fez na aula passada, ok? Então vamos lá. Vamos fazer então 6 situações, 6 exemplos, 6 problemas de maximização e minimização que vão aplicar esses conteúdos que a gente viu na aula passada. Então vamos lá, o primeiro exemplo é na biologia. Na biologia a gente encontra a fórmula φ igual a V vezes A, onde φ é o fluxo de ar na traqueia. Então temos aqui um pedaço, uma representação da traqueia, e a gente tem um fluxo de ar passando pela traqueia, tá? Esse fluxo de ar é representado pela fórmula φ igual a V vezes A, onde V é a velocidade do ar e A é a área do círculo formado pela seção, quando a gente faz uma seção da traqueia, esse círculo A aqui, esse A aqui é a área do círculo, de uma seção da traqueia, tá? Quando a gente tosse, o fato de tossir, geralmente quando a gente tosse, a gente busca mais ar, Por quê? Porque quando a gente tosse, o raio diminui, o raio da traqueia diminui, afetando a velocidade do ar na traqueia. Então vamos considerar R0 como sendo o raio normal de uma traqueia, tá? A relação entre a velocidade V e o raio R da traqueia durante a tosse é dada por V de R igual a A vezes R quadrado vezes R0 menos R, onde A é uma constante positiva. Então, esse exemplo pede para a gente fazer o quê? Calcular o raio R em que é maior a velocidade do ar. Então, a gente quer buscar um valor, considerando R0 e A constantes, qual é o valor de R onde essa velocidade é maior, É isso que a gente está buscando aqui no item A. Então a gente quer maximizar, é maior, então maximizar a velocidade do ar. Então essa função V. E o segundo, calcular o valor de R com o qual teremos maior fluxo possível. Então aí eu quero maximizar, no item B eu quero maximizar o fluxo. Quem é o fluxo? O fluxo é a velocidade vezes a área, tá? Então queremos encontrar esse fluxo, a função fluxo, e maximizar ela. Depois que a gente maximizar, a gente vai encontrar esse valor de R, que é o valor onde a função possui um máximo. Tá? No item A, então, a gente quer maximizar então, a velocidade do ar, e obter o R onde essa velocidade é maior. Bom, a função velocidade, pessoal, é dada dessa forma. Velocidade sobre um raio R é A vezes R quadrado vezes R0 menos R com A constante. E R0 é o tamanho, o raio da traqueia normal, sem tossir. Bom, como a gente viu a informação, quando a gente tosse, então a traqueia ela contrai. Então diminui o raio da traqueia. Bom, como a gente está falando em raio, esse raio não pode zerar, não pode ser menor do que zero, porque é o raio de uma circunferência. Se for zero, a gente sufoca. Então tem que ser maior ou igual a zero, vamos considerar o igual aí também. Tem que ser maior ou igual a zero e tem que ser menor do que o raio normal, sem tossir.
Então, dessa forma, queremos maximizar a velocidade sobre o raio entre 0 e o raio normal, que é o R0. Okay? Então vamos lá, vamos achar então os máximos e mínimos dessa função neste intervalo. Então para isso a gente vai precisar da primeira e da segunda derivada. Tá? Então vamos colocar aqui item A. Então a primeira derivada, então eu estou derivando em relação a R. Então o Azinho é uma constante, o R0 é uma constante também. Bom, aqui então eu tenho um produto de uma função que depende de R por uma função que depende de R. Bom, para fazer essa derivada, então eu vou usar a regra do produto. Derivada da primeira, então a derivada de AR quadrado. A é constante, então eu vou deixar ali. Derivada de R quadrado é 2R. Então vai ficar 2AR. Conserva a segunda. Mais a primeira, né? Vou conservar a primeira e vou derivar a segunda. Quem é a derivada de R0? 0. Derivada de menos R? Menos 1. Ok? Bom, então o que a gente obtém aqui? Ó? Vamos ver o que a gente pode tirar em evidência. Tem A aqui, tem A aqui, tem R e tem R. Então vai ficar AR em evidência. Na primeira vai sobrar 2 vezes R0 vezes R. Né? É o que sobrou da primeira. Agora aqui eu tirei um A, tirei um R, então sobrou ainda mais um R com negativo, então menos R. Ok? Bom, então isso ficou AR vezes 2R0 menos 2R menos R menos 3R. Certo? Então essa que é a função derivada. Agora, quem é a V2'? A gente já vai calcular o V2', tá? Para poder já depois fazer só as análises, né? Eu vou usar a primeira derivada para achar quem? Para achar os pontos críticos. Os pontos críticos vão ser candidatos a máximos e mínimos na minha função, tá? E o V2' vai servir para a gente analisar se é positivo, se é negativo, né? Para saber se ele é um ponto de máximo ou ponto de mínimo. Então vamos lá. Segunda derivada. Então de novo eu tenho aqui o produto de duas funções de R. Então vou derivar a primeira. Derivada de AR é A. E conserva a segunda. Mais conserva a primeira, multiplica pela derivada da segunda. Derivada de 2R0, 0. Derivada de menos 3R, menos 3. Bom, então isso aqui tem A nos dois. Vou tirar A em evidência. Vai ficar 2R0 menos 3R, aqui menos 3R. Então só o A que foi embora, ficou R e ficou menos 3. Então menos 3R. Ou seja, a gente ficou com A vezes 2R0 menos 6R. Certo? Muito bem, então vamos lá, vamos para a análise então. Então, pontos críticos. Bom, o que a gente já sabe, a gente pode ver pelo intervalo, né? A gente quer maximizar uma função no intervalo fechado, né? Pelo teorema de Weierstrass, vai existir um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Isso é certeza, tá? Pode ser que não sejam pontos críticos, os de máximo e de mínimo. Pode ser os pontos extremos também, os da fronteira, tá? Então, toda vez que a gente estiver trabalhando com maximização no intervalo fechado, a gente pode analisar primeiro no interior desse intervalo, fazendo o quê? O cálculo que a gente já conhece, né? Ponto crítico, segunda derivada, sinal, tudo mais. Mas a gente sempre tem que levar em consideração os valores da função nos extremos, tá? Então, por exemplo, se eu colocar, só como observação, né? Quem é a velocidade do ar para R igual a 0? Para R igual a 0, como está multiplicando por R, isso é 0. E quanto que é a velocidade do ar? Claro, a gente para de respirar, né? Quanto que é a velocidade do ar para R0? Né? Em R0, o que vai acontecer? Vai ficar R0 menos R0. Também vai zerar, tá? Então, não estamos nessa situação, tá? Também vai zerar aqui, ó.
que se eu colocar R0 aqui, o valor R0 vai ficar R0 menos R0, que zera então a velocidade. Muito bem, tá? Então é zero nesses dois pontos, né? Então se eu achar qualquer outro ponto crítico cujo valor é maior do que zero, então já é meu candidato, tá? Então vamos lá. Quando que V' de R é zero? Então eu quero anular V' de R. Então isso é AR 2R0 menos 3R igual a zero. Bom, o A a gente sabe que é uma constante não nula. Então o A é diferente de zero. Então olha só, quais são as condições? Se o A é diferente de zero, eu tenho o produto então de R por 2R0 menos 3R. Então o produto de duas coisas é zero se só se R for zero ou o 2R0 menos 3R for igual a zero. Né? E isso aí acontece se e somente se então R for igual a zero, ou isolando R ali, então passa o 3R para o outro lado, passa o 3 dividindo, a gente vai ter R igual a 2R0 sobre 3. Ok? Então esses são os dois pontos críticos da minha função, né? Então, só que quanto que é o valor da função em 2R0 sobre 3? Isso vai ser então a R0, 2R0 sobre 3 ao quadrado vezes R0 menos 2R0 sobre 3. Então isso vai ficar A elevando ao quadrado aqui dá 4, R0 ao quadrado sobre 9 vezes, aí aqui é 1, né, que é 3 sobre 3, menos 2 sobre 3, vai ficar 1/3 de R0. Então, olha só, positivo, positivo, então isso aqui tudo é estritamente maior do que zero. Como é maior do que zero, o que vai acontecer? Isso aqui sendo maior que zero é maior que esse valor. Então, se a gente quer encontrar um valor que é máximo, então o candidato é esse aqui. Tá? Então, logo, R igual a 2/3 de R0 é o candidato. Bom, não podemos afirmar com certeza, por quê? Porque a gente precisa, né, confirmar usando ou o critério da primeira derivada ou o critério da segunda derivada. A gente sabe só que os pontos críticos são candidatos, tá? Poderia, sei lá, que esse ponto fosse um ponto de inflexão. Não sei. Então vamos lá. O que acontece? Para isso a gente vai usar então a V2 linhas da função. Aplicado então 2/3 de R0. Quanto que vai ser esse valor? Então vai ser A vezes 2 vezes 2R0 menos 6 vezes 2/3 de R0. Olha só. O que vai acontecer aqui? Ó? O 3 vai cancelar com o 6, vai ficar 2. 2 vezes 2, 4. Então vai ficar A vezes 2R0 menos 4R0. Então 2 menos 4 vai ficar menos 2. Então menos 2AR0. Então quer dizer que é negativo, né? Então se a segunda derivada é negativa, né? Então significa que R igual a 2/3 de R0 é ponto de máximo. Tá? É um ponto de máximo local. Só que como a gente já avaliou em todo esse intervalo, né, a gente considerou em todo esse intervalo, ele é global. Tá? Então o ponto de máximo é esse aqui. Então logo, esse é o raio. Né? Então o raio que eu tenho uma maior velocidade, né, o ar vai ter uma maior velocidade dentro da traqueia quando o raio R for 2/3 do raio da traqueia sem tossir. Bom, no item B a gente vai fazer algo parecido, só que agora a gente não quer mais maximizar a velocidade, mas sim o fluxo. Tá? Bom, quem é o fluxo, pessoal? O fluxo, então, que depende do raio, ele vai ser o volume, que depende também do raio, vezes a área, que também depende do raio.
O volume, a velocidade, opa, aqui eu falei volume, é velocidade, tá, pessoal? A velocidade que depende do raio vezes a área que depende do raio. Então, AR² vezes R0 menos R. Essa é a velocidade, tá? E a área? A área é, bom, a área de uma circunferência é πr². Então, é πr², ok? Então, ou seja, a gente está aqui com A πr² R0 menos R. Então, essa função aqui que eu quero maximizar e ainda nesse intervalo com R entre 0 e R0. Beleza? Então, para isso a gente vai precisar das duas derivadas, né? Então, da filinha de R, da primeira derivada. Então, derivando, a gente tem aqui o produto, né? Uma função de R e essa função de R. Então, vamos derivar, então, essa aqui primeiro. Então, cai o 4, fica 4AP R ao cubo, vezes a segunda, conserva a segunda. Mais a primeira, que é AP_R², vezes a derivada da segunda. Derivada de R0, 0, derivada de menos R, menos 1. Ok? Então, aqui a gente pode tirar algumas coisas em evidência, né? Que é A tem nos dois, π tem nos dois e R ao cubo tem nos dois. Vamos ficar com 4, aí aqui ficou o A, o π e o R ao cubo foram embora, né? Sobrou 4 vezes R0 vezes R. Então, 4R0 menos 4R. Isso da primeira. Aí da segunda, né? Foi um A, foi um π, foi 3R, né? Aqui, ó. Sobrou um R aqui e o menos 1. Então, menos R. Então, isso aqui vai ficar A π R ao cubo vezes 4R0 menos 5R. Beleza, essa é a primeira derivada. E a segunda derivada agora? A segunda derivada, né, é só pegar e derivar essa função aqui, que a gente tem, então, um produto de duas funções, então é só usar a regra do produto também. Então, a derivada da primeira vai cair o 3, então vai ficar 3AP R² vezes 4, conserva a segunda, né? 4R0 menos 5R, tá? Agora, mais, vou conservar a primeira, A π R ao cubo, e deriva a segunda, derivada de 4R0, 0, derivada de menos 5R, menos 5. Então, isso aqui vai ficar... Bom, temos A π R² nos dois, né? Então, A π R². Aqui vai sobrar um 3 vezes essa parte. 3 vezes 4, 12. R0. 3 vezes 5, 15. R. Opa. E na segunda vai sobrar o A. Quer dizer, o A já foi, o π já foi e R². Sobrou um R aqui e esse menos 5. Então, menos 5R. Então, isso aqui juntando os dois vai ficar A π R², 12 R0 menos 20 R. Ok? Beleza, e agora? Bom, vamos lá então. Pontos críticos. Quem são os pontos críticos? Os pontos críticos, então, são quando o φ é zero. E quando o filinha é zero, né? Filinha é zero quando A π R ao cubo 4R0 menos 5R for igual a zero. Bom, o A não é zero, o π não é zero. Então, eu tenho o produto de duas coisas iguais a zero. Então, isso só é zero se R ao cubo for zero ou se isso aqui for zero. Então, se somente se R ao cubo é igual a zero ou 4R0 menos 5R for igual a zero. Mas isso aí só ocorre se e somente se acontece o quê? A gente tiver... Bom, um número ao cubo igual a zero. Passa a raiz cúbica dos dois lados, a gente tem R igual a zero. Ou, isolando o R aqui, então passa o 5R para o outro lado, depois passa o 5 dividindo, o R é igual a 4R0 sobre 5. Então, esses são os candidatos para maximizar, tá?
Agora, o R igual a zero é exatamente um extremo ali, né, do meu intervalo, né? Então vamos lá, vamos analisar agora a segunda derivada. Como que fica a segunda derivada, né? Então o φ, duas linhas, primeiro no zero. O φ duas linhas no zero, ó, se eu coloco R igual a zero, isso zera. Então a gente não consegue concluir nada, né, com o teorema, né, o critério da segunda derivada. Tá? O que acontece se φ duas linhas é zero? Acontece o que? O φ vai ser, provavelmente vai ser um ponto de inflexão. Tá? Vai ser um ponto de inflexão esse aqui, um ponto de inflexão. Então, quem vai ser, agora vamos calcular o φ duas linhas de 4R0 sobre 5. Quanto que isso aqui vai dar? Bom, então φ duas linhas vai ficar ali, então vai ser A π R 4R0 sobre 5 ao quadrado vezes 12R0 menos 24R0 sobre 5, né? Ok. Quanto que dá isso? Então vamos lá. Então isso aqui vai ficar A π vezes 16R0 ao quadrado sobre 5 vezes 5, 25. Né? Posso tirar aqui os parênteses, sem problema. Vezes, aí aqui dentro a gente vai ficar com 12R0 menos, ó, 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 4, 16. Então 16R0. Bom, 12 menos 16 vai ficar com menos 4. Então isso aqui vai ficar menos 4 vezes 16, vai ficar 40, 6, 4, 24, 64. Então, menos 64 sobre 25 A π R0 ao cubo, né? Porque aqui vai ter um R0, aqui vai ter R0 quadrado, então vai ficar R0 ao cubo. Bom, qual é o valor desse número obtido? π é positivo, A é positivo, R0 é positivo, então R0 ao cubo é positivo, então isso aqui é negativo. Se isso é negativo, então a gente conclui o quê? Concluímos que, então logo, R igual a 4R0 sobre 5 é ponto de máximo local, tá? Mas qual é o valor da φ? Então, por fim, para a gente concluir certinho, né, a gente precisa observar se ele vai ser o ponto máximo ou mínimo local, porque a gente poderia ter alguma coisa dessa forma. Por exemplo, ó, vamos imaginar aqui, para ponto de máximo não teria jeito, né? De uma função contínua acontecer algo do tipo. Mas, por exemplo, se eu tivesse algo assim, né? E quisesse olhar para o ponto... Vamos ver aqui, ó. Para o ponto... Ó. Então eu tenho aqui o intervalo, né? Um intervalo aqui de um certo valor A até um valor B, certo? Então tenho aqui, ó, os pontos de máximo e mínimo que a gente obtém pelos teoremas, né? São pontos críticos. No entanto, quando a gente olha para os extremos, ó, pode ser que o extremo aqui, ó, seja menor e esse extremo aqui, ó, seja maior. Então pode ser que os pontos de máximo e mínimo estejam exatamente nos extremos. Por isso que é importante a gente avaliar os extremos. Só que a gente já sabe que se eu colocar φ aqui no fluxo, né? Nessa função fluxo, se eu colocar R igual a 0 ou R0, vai zerar. Né? Então, se o valor da φ no ponto for maior do que zero, então acabou. Não preciso nem me preocupar com esses extremos. Né? Como? Quem é φ de 4R0 sobre 5? Vamos ver como que fica isso. Vamos calcular nesse espaço aqui, só para a gente ter um espacinho aqui, tá?
Então, φ de 4R0 sobre 5. Vamos ver quanto que isso aqui dá. Quando a gente substituir, então, aqui, vai ficar A π 4R0 sobre 5 elevado à quarta vezes R0 menos 4R0 sobre 5. Tá? Então isso aqui vai ficar quanto? Vamos lá. Vai ficar A π. Bom, aqui a gente não precisa nem seguir mais, né? Na verdade, só avaliar esse aqui, ó. Vai ficar 4R0 sobre 5, né? A quarta. E aqui eu tenho então 1, né? Que eu posso escrever o 1 como 5 sobre 5. Então vai ficar 5 menos 4 vai ficar 1. Né? Vai ficar 1R0 sobre 5. Então, ou seja, aqui é positivo, aqui é positivo e aqui é positivo. Então tudo é maior do que 0. E 0 é exatamente o valor desse fluxo no 0 e no R0. Então é maior. Então, como esse carinha aqui é maior do que 0, segue que R igual a 4R0 sobre 5 é ponto de máximo global ou absoluto, certo? Então é em todo o intervalo. Então todo esse intervalo, essa função é maior do que 0. Então esse é o ponto onde a gente tem um fluxo maior, tá? Então a velocidade é maior, é máxima, né? Quando o raio da traqueia for 2/3 da traqueia normal. E o fluxo vai ser maior quando o raio for 4/5 do raio da traqueia normal.